Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz. É com muita alegria que nós damos início a este culto, nosso primeiro culto de adoração e missão. Eu quero também nesse momento cumprimentar os nossos amados irmãos que nos acompanham pelo Facebook, que têm nos acompanhado pelo Facebook. Que Deus abençoe a vida de vocês, permaneça conosco até o final deste culto de adoração e missão, aonde que com certeza o nosso Deus estará falando conosco, que com certeza, através dos louvores que serão entoados aqui, o Senhor e o Espírito Santo de Deus falará conosco fortemente em nossos corações. Eu quero neste momento que você curve a vossa cabeça. Nós vamos para esse momento. Quero convidar aqui nosso irmão Ageu e Gessé, que estarão fazendo o prelúdio nesse momento. Enquanto eles fazem o prelúdio, nós possamos estar em espírito de oração, com a nossa fronte abaixada, para que possamos então aquietar os nossos corações, para que demos então a continuidade a este culto de adoração e missão. É um culto de conscientização missionária, onde nós teremos louvores e a palavra de Deus que será pregada nesta noite. Curve a vossa fronte e vamos para o nosso prelúdio. Peregrinando no mundo até Jesus voltar, anunciando a palavra de Deus para suas almas salvar. Daqui eu não quero nada, quero no céu ir morar. Aceite Jesus agora, para no céu ir morar. Só Ele é a saída, outro caminho não há. Os passos não podem ser meus, sou escravo de Jesus, cumprindo a vontade de Deus, cumprindo a mensagem da cruz. A escuridão eu não quero, melhor é andar na luz. Aceite Jesus agora, para no céu ir morar. Só Ele é a saída, outro caminho não há.
Você que me ouve agora e a Jesus não quer, vivendo de qualquer maneira, não querendo obedecer. A porta do céu é estreita, só entra quem se arrepender. Aceite Jesus agora, para no céu ir morar. Só Ele é a saída, outro caminho não há. Som. Graças a Deus, só entrará no céu aquele que se arrepender. Meus amados irmãos, eu convido a igreja a nos colocar de pé. Nós vamos orar ao Senhor, vamos invocar o nome do Senhor. Já está conosco a IPB Jardim Pinheiros, ali de Valinhos. Acabaram de louvar a Deus aqui, presbítero Gessé e presbítero Ageu. Um é da IPB em Valinhos, outro da IPB em Vinhedo. É uma benção. Logo mais nós teremos aqui o grupo de louvor da IPB Pinheiros, Jardim Pinheiros, louvando a Deus, também ao nosso Senhor e Salvador. Vamos orar a Deus nesse momento. Quero que você curva a vossa fronte e vamos invocar o nome do Senhor. Que mais uma vez a sua graça nos alcance, que mais uma vez a sua bondade, a sua misericórdia esteja sobre nós, esteja sobre a sua igreja. Invocamos o nome do Senhor, para que Ele envie o seu Santo Espírito e que ilumine a nossa mente e o nosso coração, para que estejamos prontos para ouvir e receber a palavra de Deus. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso e Eterno, Pai amado, nós te louvamos, ó Pai, e engrandecemos o teu santo e bendito nome. Pai amado, nós nos rendemos, ó Deus, ao teu senhorio. Nós nos rendemos, ó Pai, à tua soberania. Ó Deus, nós te louvamos pela rica oportunidade que temos, ó Pai, de termos acordado, Senhor, de termos desfrutado, Senhor, da tua providência e do teu cuidado. Ó Pai querido, e mais uma vez nós te louvamos pelo privilégio de aqui estarmos nesta noite, no primeiro culto, Senhor, da plantação desta igreja, de adoração e missão, e sabemos que não será o primeiro, mas será o primeiro de muitos, ó Deus. Pai querido, abençoe os teus filhos que aqui já estão presentes, os nossos amados irmãos ali de Valinhos, os nossos amados irmãos também de Vinhedo, Senhor, que está conosco para juntos nos alegrar, para juntos cultuarmos a Ti, o Teu nome, Pai. Ó Deus, alcance a cada vida que adentrou esse tempo, Senhor. Aqueles que não poderão estar aqui nesta noite, alcance a vida de cada um, Senhor. Ó Deus, um por compromissos já agendados, outros por enfermidades, Senhor. Ó Deus, mas que a Tua graça, assim como nos alcança aqui neste lugar, alcance essas vidas também, Senhor, e que elas sejam alvo da Tua bênção. Ó Deus, permaneça conosco, receba toda a adoração, todo o louvor que será feito neste lugar, ó Pai. Abra os nossos corações, ilumina nossa mente, Senhor, para compreendermos a Tua boa, santa e bendita palavra. Ó Deus, usa os Teus filhos, ó Pai, como tem usado, ó Deus eterno, que estarão ingressando louvor, que estarão levando a igreja em adoração. Ó Pai amado, usa os Teus filhos, a Gessé também, Senhor, com grande poder e glória, assim como o Senhor tem feito. Esse é o nosso pedido e agradecimento no nome de Jesus, amém. Meus amados, eu convido assim, nós abrimos as nossas Bíblias no Salmo 67, são apenas 7 versos, nós vamos ler Salmo 67, o título é As Nações Rendem Graças. Vamos ler este salmo, vamos fazer uma leitura alternada. Eu leio o primeiro versículo, a igreja lê o segundo até o versículo 7. Vamos ler a palavra de Deus, Salmo 67, do versículo 1 ao versículo 7. Vou aguardar que todos, se precisar, temos Bíblias ali, nosso armarinho, se precisar de Bíblia, temos ali, para que você venha acompanhar a leitura da palavra de Deus. Vou aguardar que todos acharam. Vamos ler então. As nações rendem graças ao mestre de canto, para instrumentos de corda, salmo, cântico.
Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra o temerão. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós estaremos ministrando nesta noite baseado nesse Salmo 67, falando acerca da adoração e missão. Meus amados irmãos, nós vamos nesse momento, mais uma vez, Ageu e Jessé estarão louvando a Deus juntamente com a igreja, o hino 26 ao Deus grandioso, o hino 26 ao Deus grandioso. Mais uma vez, o grupo estará louvando a Deus esse louvor, ainda de pé, vamos cantar todos de pé, estaremos louvando ao Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita o teu amor, Jesus, morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és
és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde vera adoração. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Graças a Deus, grandioso és tu. Grandioso são as suas obras, grandioso são os seus desígnios. E nós podemos cantar que grandioso é o Senhor, porque através da sua obra grandiosa no Calvário, através da sua obra de sacrifício, entrega e renúncia, nós somos a resposta deste sacrifício. Nós somos a resposta do sangue vertido na cruz. O sangue este que é eficaz, eternamente eficaz. Por causa desta obra maravilhosa, nós temos o privilégio hoje de podermos cantar a grandiosidade desse Deus. E nós podemos louvar a esse Deus grandioso, porque por Ele e por meio dEle são todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele nada do que existe existiria. Ele é o Verbo encarnado. Ele é o Deus que deixou toda a sua glória, por amor de muitos, por amor de mim e de você. Nós possamos cantar este Deus grandioso. Nesse momento, irmão, podeis assentar. Nós vamos para o nosso momento de confissão de pecados. É um momento de suma importância para a nossa vida. Todo cristão precisa ter a compreensão da necessidade de confessar o seu pecado, de reconhecer o seu pecado, porque é o pecado que nos afasta da presença de Deus. É o pecado que nos impede de sermos influenciados pelo Espírito Santo de Deus. E por isso nós temos uma porta aberta. E essa porta aberta é a confissão de pecados. Se por um lado nós éramos condenados, por outro lado, o sangue de Cristo nos absolveu da condenação. Mas irmão Christian, então eu não preciso fazer mais nada? Sim, precisamos. Precisamos reconhecer o nosso estado, que somos ainda pecadores, que ainda carecemos e necessitamos do perdão de Deus. E o perdão de Deus nos aproxima mais e mais de Deus. O perdão de Deus nos aproxima cada vez mais num relacionamento íntimo e profundo com o Espírito Santo de Deus. Nesse momento eu convido então toda a igreja a curvar a vossa fronte mais uma vez, para que possamos então dar continuidade a este culto de adoração e missão. Nós vamos fazer confissão dos nossos pecados. Nós vamos tirar alguns segundos aqui de confissão, e logo após eu convido o presbítero Gessé para quebrar esse silêncio, vindo até o microfone e fazendo uma oração de confissão de pecados por todos nós, por toda a igreja. Curvamos a vossa fronte e confessamos os nossos pecados ao Senhor.
Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nós chegamos a Ti para dizer que somos falhos, somos pecadores, pecamos por omissões, pecamos em atos, pecamos a Deus de várias maneiras, porque ainda convivemos em um corpo tendenciado, inclinado às atitudes carnais. E Tu conheces, ó Deus, todas as nossas fragilidades, porque diante do Senhor não há nada escondido. Ó Deus, eu quero dizer que nós carecemos do Senhor. Eu, meus irmãos, minhas irmãs, a Tua igreja, carece da Tua benevolência. Que o Senhor tenha misericórdia e nos perdoe. Limpa de nós aquilo que transgride as Tuas vontades. São pecados que cometemos muitas vezes sem nem percebermos, mas o Senhor vê todos eles. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia, por graça e por bondade, nos perdoe e nos inclina o coração para andar nas Tuas veredas e nos Teus caminhos. Queremos também, Pai, já agradecer por este privilégio que temos de chegar até Ti por meio de Cristo Jesus nosso Senhor, e sermos recebidos e tidos como perdoados, por graça e por misericórdia, na pessoa de Cristo Jesus que oramos. Amém. Amém. A Gessé louvando a Deus nesse momento. Enquanto isso, nós adoramos a Deus em espírito, exaltamos a Deus nesse momento. Estarão louvando ao Senhor. Alguma coisa? Amém. Graças a Deus. Nós vamos cantar o louvor que tem o título Perdão. Continuando neste momento, e este louvor fala que nós realmente possamos reconhecer, mesmo sem merecermos, mas nós reconhecemos aquilo que Cristo fez na cruz por nós. Apesar de nós, falhos, imperfeitos como somos, mas Ele é misericordioso para conosco. E esse é o fato pelo qual estamos aqui, podendo assim bem dizer o nome do Senhor. Quando entro em Tua presença, ó Senhor, eu ouço a Tua voz a me falar. Apesar das minhas fraquezas, eu estou aqui, porque Tu és meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. Eu reconheço que não mereço o Teu amor e quanta dor que Tu sofrestes naquela cruz por mim. Eu reconheço que não mereço o Teu amor e quanta dor que Tu sofrestes naquela cruz por mim.
Graças te damos, a Deus, pelo teu amor infinito, incondicional, que nos amou grandiosamente. Humildemente agora eu quero te exaltar e dizer aqui: perdoa-me, Senhor. Confesso que não sou nada sem o teu amor, porque tu és meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. Eu reconheço que não mereço o teu amor e quanta dor que tu sofrestes naquela cruz por mim. Eu reconheço que não mereço o teu amor e quanta dor que tu sofrestes naquela cruz por mim. Eu reconheço que não mereço o teu amor e quanta dor que tu sofrestes naquela cruz por mim. Eu reconheço que não mereço o teu amor e quanta dor que tu sofrestes naquela cruz por mim. O teu amor e quanta dor que tu sofrestes naquela cruz por mim. Amém. Presbítero Ageu, faz uma oração agradecendo ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados. Ó Deus maravilhoso, tu és em todo tempo. Ó Deus, as tuas obras revelam, ó Pai, o teu grande amor. A natureza, ó Deus, nos mostra, ó Deus, o quanto o Senhor é grande, insondável, ó Deus, tu és. Os teus atributos, ó Deus, que é Deus grande, maravilhoso, Pai, forte, Deus zeloso, ó Pai, e de boas obras, ó Pai. O Senhor tem nos conduzido, ó Pai, e há de nos conduzir, ó Pai, nos teus caminhos, ó Deus, nos livrando, ó Deus, das setas malignas, daquilo que o mundo muitas vezes quer nos oferecer, ó Pai Santo. Ó Deus, peço ao Senhor, ó Deus, que tenha misericórdia de nós, ó Pai. Nos livra, Senhor, nos guarde, ó Pai. E, ó Deus, perdoando-nos, ó Pai, as nossas falhas, os nossos pecados, ó Pai Santo. E, ó Deus, guiando-nos nos teus caminhos de verdade e de paz. E é no teu nome que eu oro, já agradecido, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem ficar aí. Eu quero convidar a igreja nesse momento para nós. Esse é o momento que nós faremos também, de ter a oportunidade de ofertarmos na casa do Senhor. Isso é um privilégio que temos de sermos gratos a Deus. E essa igreja entende como gratidão ofertar na casa do Senhor, aquele que vai devolver o seu dízimo. Isso é um gesto de gratidão. Não é um gesto de imposição, de pressão, mas de puro reconhecimento o quanto Deus tem nos alcançado com as suas ricas bênçãos. Lembrando que é Ele que nos dá saúde, que é Ele que capacita, é Ele que nos prepara, é Ele que abre a porta. E o que nós temos a oferecer ao Senhor é a demonstração de gratidão, louvando a Deus também nesse momento com as nossas finanças. O livro de Provérbios, o capítulo 3, versículo 9 e 10 diz assim: honra ao Senhor com teus bens e com as primícias dos eleitos. Quem louva a Deus então com as suas primícias? Quem louva a Deus com a sua renda? Ele então passa pela bênção, ele passa pela bênção do Senhor, ele recebe abundantemente da parte do Senhor. Se nós fôssemos falar aqui e perguntar de quantos testemunhos que o Senhor fez e realizou, naquele momento que você achava que não ia dar mais certo, naquele momento que você achava que era impossível,
e o Senhor então abriu uma porta para você, sem que você fizesse nada, mas Ele graciosamente lhe abriu uma porta. E nesse momento nós vamos ouvir mais uma vez nossos irmãos presbíteros Ageu e Gessé. Eles vão louvar a Deus enquanto nós possamos ofertar. Você que nos visita nesta noite, não se sinta constrangido. O Senhor tocar o seu coração, faça isso com alegria, com prazer e com satisfação. Vamos ouvir Ageu e Gessé louvando a Deus enquanto nós ofertamos na casa do Senhor. Graças a Deus por este momento em que possamos contribuir para a obra do Senhor. É um momento privilegiado. A generosidade, a Bíblia nos ensina, é melhor dar do que receber. E o hino que vamos entoar é Barnabé, homem de Deus. É um homem generoso, o homem que contribuiu para a obra do Senhor, o homem que foi amado, o homem usado por Deus. E vemos essa canção, o quanto é importante nós sermos ativos na obra do Senhor. E essa canção, ela nos ensina muito. E gostaria que os irmãos observassem e meditassem na mensagem desta canção, que possamos ser parecidos, imitadores dos servos do Senhor, que nos deixou tamanhos ensinamentos. Amém, queridos? Amém. Não fica bem a gente passar bem outro carestia, ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. E era quem? Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou por todo canto que havia, por providência, se por mão de Deus, chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens,
foram procurar aquele que Deus preparou. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, tá aí nossos irmãos, presbítero Ageu e Gessé. A maioria dos irmãos já tem o CD. Essa música está no CD deles. A outra música também, né? Essa não, né? Mas a outra que cantou está no CD. Os irmãos, temos mais CD aí, os irmãos que quiserem levar. Como eu disse, você que foi abençoado com CD, você que quiser levar o CD dos nossos irmãos, tem CD deles aí. E é uma grande bênção esses louvores bíblicos, e que nos inspiram, e que nos levam a meditar na palavra de Deus. O verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, ela passa pelo crivo das Escrituras. E tudo aquilo que tem, faz uma junção com a Escritura, ela deve ser então cantada, o Senhor deve ser louvado por meio das Escrituras. Todo louvor deve nos levar para a humilhação, para a exaltação do Senhor e para o reconhecimento de quem é Deus e quem somos nós, e que o nosso Deus, Ele merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. Sabe de uma coisa? Que só faz missão, só tem entendimento, só adora aquele que faz missão. O resultado da adoração é a missão. O resultado do verdadeiro adorador é um missionário. Você deve se lembrar da mulher samaritana, na discussão com Jesus acerca onde se deve adorar, se é no Monte Gerizim, se é em Jerusalém. Jesus disse que o Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade. A adoração que está implícita na conversa de Jesus com a samaritana está ligado automaticamente à missão. Então não existe missão sem adoração. O resultado da adoração é a missão. Amém? Eu quero convidar todos agora, nos colocamos de pé, por gentileza. Aqueles que não podem ficar assentados, sem constrangimento. Mas você que pode, fique de pé, nós vamos continuar louvando a Deus. E nesse momento quero convidar aqui o grupo de louvor da IPB Jardim Pinheiros, ali de Valinhos, que estarão aqui louvando, levando a igreja em adoração. Talvez alguém pergunte: irmão Christian, e o grupo de louvor local não canta hoje? Hoje não, hoje nós abrimos para os nossos irmãos convidados, e amanhã nós estaremos aqui louvando, na manhã missionária e na noite missionária, o grupo de louvor local estará cantando, louvando a Deus aqui amanhã. Nós vamos continuar adorando ao Senhor, vamos continuar louvando ao Senhor, para a glória e para o louvor do seu santo nome. Boa noite, igreja. Nós estamos aqui nessa noite porque a graça do Senhor nos alcançou. A graça, um presente imerecido, que justifica o que é injustificável, que salva aquele que é odioso, como eu e você, e que perdoa o imperdoável e dá vida ao marimbondo. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas a graça, a maravilhosa graça, nos alcançou. E é essa graça que nós vamos cantar neste momento.
teu amor que não falha tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou e a dívida pagou. Jesus, eu canto porque hoje livre sou. És quem traz paz aos caos dos homens, escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, teu amor que não falha tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou e a dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou e a dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto porque hoje livre sou. Aleluia. Amém. Como é bom poder estar na casa do nosso Deus, entoando louvores ao nosso Deus. A palavra do Senhor em Romanos diz: porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz, alegria e o Espírito Santo. E é nesse mesmo espírito de alegria, de gratidão a Deus por essa graça maravilhosa, essa redenção dos nossos pecados, que nós vamos continuar a entoar louvores a esse Deus tão grande,
que espera de mim, de você, verdadeiros adoradores. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora.
misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Amém. 1 Crônicas 16, 24 diz: anuncie a sua glória entre as nações e os seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Este é o nosso papel como igreja do Senhor, plantados nessa terra, anunciar as maravilhas do Senhor. Nós vamos continuar a exaltar esse Deus que morreu por mim e por você. Que Ele seja sempre exaltado no nosso meio. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, o poder das trevas vencido foi. Até estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Até estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o teu nome, ó Pai. Seja exaltado no nosso meio, Deus.
Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Seja exaltado no meio de nós, Senhor. Seja exaltado entre as nações. Grandes são as tuas obras, ó Deus. E é por isso que nós cantamos louvores ao Senhor. Amém. A igreja pode se assentar. Aline, faz uma oração a Deus, agradecendo o Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, porque a sua graça nos alcançou, a sua misericórdia se renova nas nossas vidas todas as manhãs. E é por isso, Deus, que como igreja do Senhor, nós estamos aqui nessa noite, oferecendo o nosso louvor e a nossa adoração, ó Pai, como oferta e sacrifício diante do teu altar. Apesar de quem somos, imperfeitos como somos, nós queremos te render glórias, ó Deus, e exaltar o teu nome, ó Pai, porque não há outro Deus como o Senhor. E é por isso que nosso coração se alegra na tua presença. Nós te damos glória, nós te damos graça, ó Deus, por grandes coisas que o Senhor tem feito com a nossa igreja, com o seu povo. E nessa noite nós te pedimos, continue conosco, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, continuar a ouvir a tua voz, agora através da tua palavra, Senhor. E é no nome de Jesus Cristo que nós oramos, agradecidos ao Senhor e com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Está aí o grupo de louvor. Daí as crianças acompanham ali a tia Neide, que ela vai estar ali na salinha com elas, ali juntamente com as crianças, ministrando a esses pequeninos, que é uma bênção, é uma alegria tê-las crianças no meio da igreja. Isso é uma bênção poder estar com elas. Meus amados irmãos, eu quero, tão assim, se pudesse eu ficaria com vocês aqui, nós ficaríamos a noite inteira fazendo uma vigília, mas vamos marcar um luau, nós temos uma quadra lá, né, Walter? Tem uma quadra lá, vamos marcar o luau, né, Gil? Né, Gissé? Vamos marcar um luau, nós assar um milho. Nós temos um fazendeiro de Deus ali, ó. Dá uma mãozinha assim, nosso irmão Diego, tá ali, ó. É, fazendeiro de Deus. Vai ter uma época aí que vai dar milho. Nós pode marcar um encontro aí, um luau, vamos assar milho, vamos comer pipoca e louvar o Senhor juntamente junto. Vamos marcar aí fazer uma ligação, vai ser uma bênção, poder louvar a Deus à noite, cantar, compartilhar das bênçãos do Senhor. Meus amados, sendo assim, eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias no Salmo 67, que é a base para
o nosso sermão aqui nesta noite. Lembrando que esse é o nosso primeiro culto de adoração e missão. É uma igrejinha nova que está crescendo a cada dia e debaixo de muito trabalho, de muita evangelização. Seria incoerente nós falarmos de adoração e missão sem de fato exercer na prática esse trabalho tão árduo, mas tão gratificante, mas tão maravilhoso de poder contribuir com o reino de Deus. Cada um de nós somos um missionário, cada um de nós fomos chamados para pregar o evangelho de Jesus Cristo. Baseado então no Salmo 67, nós devemos pensar ou devemos perguntar a primeira pergunta: qual é o papel, qual é a principal tarefa da igreja? Em resposta a esta pergunta, qual é o papel principal da igreja, nós temos ouvido que missão é a principal tarefa da igreja. Ou seja, a igreja não é missionária, então ela não é igreja. Se uma igreja que não faz missões, ela então não está correspondendo à sua chamada ou à sua principal tarefa. Uma igreja que não faz missões é uma igreja que está em decadência. Uma igreja que não faz missões é uma igreja que está em falta com o chamado do Senhor. Ide a todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Mas não há dúvida de que missões é uma prioridade da igreja. Missões deve ser, e sem dúvida, a prioridade da igreja. Mas missão não é a última prioridade da igreja. Por quê? Porque na verdade a adoração a Deus o é. A adoração a Deus o é. Baseado nesse salmo que nós lemos, 67, nós chegamos à conclusão que a adoração, ela vem primeiro, depois vem missão. Nós vemos que, por que é que a adoração, ela vem em primeiro lugar? Porque a adoração, ela deve ser o nosso alvo. O nosso maior alvo deve ser a adoração e não o ser humano. Nós estamos cansados de ouvir e de ver pessoas que escrevem hoje do que se diz respeito às músicas cristãs. Se você observar algumas letras, é impossível ou é muita incoerência você cantá-las, porque na verdade essa música ou essa letra, ela não expressa nenhum tipo de adoração verdadeira. Quando nós vemos aqui os nossos amados irmãos cantando ao Senhor, Ageu e Jessé, o grupo de louvor, quando o grupo local desta igreja canta, você pode perceber que as letras verdadeiramente adoram ao nosso Deus. São letras exclusivamente para Deus. Então, a adoração, ela não está relacionada ao ser humano, mas a adoração, ela é exatamente levada exclusivamente para Deus. John Piper, ele diz que quando esta era terminar e representantes dessa raça, de toda tribo, de toda nação, elas estarão então no final todas dobradas diante do Cordeiro de Deus. O grande final será não de missão, mas o grande final, o que vai concluir a missão de Deus é a adoração, porque todo joelho se dobrará ao Senhor do Senhor e Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. O fim é a adoração. Todo o universo, todo mundo estarão de joelhos dobrados e dirão: só o Senhor é Deus. Mas o culto continuará existindo. A missão terminará,
mas o culto continuará existindo. A missão na terra terminará, mas a adoração continuará por toda a eternidade. Por toda a eternidade, os filhos de Deus, os chamados de Deus, os eleitos de Deus, os chamados segundo o seu propósito, estarão por toda a eternidade. Todos aqueles redimidos, eles estarão diante do trono de Deus e estarão cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Todos nós. Então, missões representa apenas uma necessidade temporária. É por isso que a adoração, ela vem primeiro, e é por isso que missão vem depois, porque missão é um ato, é um trabalho temporário. A Bíblia não está escrita que nós ficaremos aqui na terra fazendo missões por toda a eternidade. Pelo contrário, a Bíblia nos diz para que nós venhamos pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho e dizer que Cristo está voltando. É como se Jesus dissesse: olha, eu dei uma missão a vocês, mas essa missão, ela tem data e hora marcada para terminar. Então, corram, preguem o Evangelho, anunciem o Evangelho. E quem são esses que vão fazer isso? Os verdadeiros adoradores que adoram o Pai, em espírito e em verdade. Quem é que o Pai procura? Procura os verdadeiros adoradores. Perceba que Jesus não vai dizer: procura aqueles que fazem missão primeiro, não. O Pai procura os verdadeiros adoradores. Adorar vai muito além de palavras. Adorar vai muito além de uma boa entoação. Adorar vai muito além de uma boa afinação. Isso é necessário, isso é importante, porque para Deus deve se apresentar o melhor, a melhor qualidade para Deus. Tudo isso é necessário, mas diante do Senhor, o Senhor estará arrebatando para si, para cantar por toda a eternidade os verdadeiros adoradores. Por quê? A missão, ela é temporária. O quanto nós temos corrido para fazer a missão? A proporção que nós adoramos, então, reflete na nossa missão. Se eu adoro, se eu amo o reino de Deus, você deve se lembrar de Pedro. Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, te amo. Por que Jesus faz essa pergunta por 3 vezes para Pedro? Jesus está dizendo: Pedro, tu me amas mesmo? Senhor, eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Amar a Deus, adorar a Deus, então, é cumprir a sua missão. Primeiro, então, vem a adoração. Então eu faço missões. Jesus disse: tu me ama, Pedro? Amo. Tu me adora, Pedro? Amo. Tu se submete à minha autoridade, Pedro? Sim, Senhor. Como eu te amo? Então, apacenta as minhas ovelhas. Se você me adora, então você fará a missão que eu estou colocando na sua mão. A missão, ela é primordial. A adoração, ela é a primordial para aquele que faz missão. Missões, então, representa apenas uma necessidade temporária da igreja, mas o culto a Deus permanecerá para todo sempre. Mas eu quero falar com vocês, então, essa relação entre adoração e missões. Você deve notar aqui que o escritor do Salmo 67, ele faz então uma relação entre adoração e missão. Mas ele coloca a adoração como prioridade última. Ele vai colocar a adoração como prioridade última. Por quê? Olhe comigo no verso 1, ele diz: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Então no verso 1 ele declara que seja Deus gracioso para conosco, que Ele nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. O que ele está dizendo? Ele está em plena adoração. Ele está adorando a Deus aqui. Nesse primeiro verso ele está mostrando que a última prioridade, que a adoração, ela é a última prioridade da igreja. Então é por isso que ele diz: seja gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. No verso 2 ele mostra a prioridade penúltima da igreja. Ele diz então, olha comigo, versículo 2: para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Perceba que ele inicia então com adoração. Ele inicia então adorando. Ele inicia então louvando a Deus. Ele inicia glorificando a Deus. E logo em seguida, ele vai falar então sobre a missão. Então eu adoro,
então eu exalto, e agora farei missões. Ele diz, versículo 2: para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Coisa maravilhosa é aquele que adora o Senhor. O adorador tem desejo de anunciar o Evangelho. O adorador canta, mas a mesma proporção que ele canta, ele tem um alto desejo fervescente no seu coração de pregar o Evangelho. E quando ele está pregando o Evangelho, quando ele está anunciando o Evangelho, ele está adorando a Deus. Quando ele está falando de Jesus Cristo, e às vezes não precisa ser em cima de um púlpito, às vezes não precisa ter um título, mas o fato dele ter esse privilégio e esse reconhecimento que ele é um adorador. Assim como o apóstolo Paulo vai dizer, para que nós fomos criados? Nós fomos criados para a glória de Deus, para glorificar a Deus, para fazer a sua vontade. Então todo aquele que adora, o seu desejo é fazer missões, é pregar o Evangelho. E o quanto nós temos aproveitado isso, o quanto nós temos vivido isso na nossa vida. Mais um ano vai se esvaindo, mais um ano vai passando, mas ainda há tempo para mim e você de expressar em um gesto de adoração, pregando o Evangelho, falando de Jesus Cristo, falando deste amor redentivo, falando desse amor gracioso, externando então assim a adoração. Quando nós vemos os nossos irmãos em campos missionários, correndo até mesmo risco de vida, quantos missionários deixaram a sua própria vida para ir para os campos missionários? Eles estão externando a sua adoração. Ora, só vai para o campo aquele que adora, só anuncia o reino de Deus aquele que é adorador. É por isso que nós cantamos: para sempre exaltado é, para sempre adorado é esse Senhor. E é por isso que nós temos então esse alto desejo, esse grande desejo de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Nós vemos aqui então que no verso 3 ele menciona quais são o objetivo das missões que Deus quer. Olhe comigo, versículo 3: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Então o objetivo das missões, que é a glória de Deus e não o bem-estar dos homens. Ele diz então que a adoração não é para o conforto daquele que ouve, mas a adoração é para que chegue ao trono da graça. Quando a igreja então se reúne para adorar a Deus, ela não vem para adorar aos homens, ela não vem para massagear o ego dos homens, mas a igreja em uma só voz, ela vem para exaltar e glorificar ao nome do nosso Deus. É muito triste, é muito decadente quando você vê alguém titulando: olha, essa música é para Deus, e quando você escuta essas letras, ela não tem nem na sua vírgula adoração verdadeira a Deus. São músicas que não podem ser chamadas de adoração, mas são músicas egocêntricas e que massageiam o ego dos homens, e que deixam os homens mais ainda orgulhosos, que deixam os homens mais ainda cheios de si. Mas a verdadeira adoração, ela vem para nos quebrantar. A verdadeira adoração, ela nos traz humildade. A verdadeira adoração, ela nos traz o reconhecimento, o entendimento de quem é Deus e de quem somos nós, qual é o lugar de Deus e qual é o nosso lugar. Então nós compreendemos, então nós procuraremos buscar a cada dia louvores, assim como nós acabamos de louvar, louvores que exatamente adorem a Deus. Adore a Deus. Glorificar a Deus. A adoração veio para exaltar a Deus, e é imprescindível destacar que primeiramente então não é por compaixão pela humanidade que nós compartilhamos nossa fé, é acima de tudo por amor a Deus. É por amor a Deus que nós falamos de Deus, é por amor de Deus que nós pregamos o Evangelho, é por amor a Deus porque Ele nos chamou para sermos dispenseiros do seu Evangelho.
É porque nós amamos a Deus, e nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Então nós exercemos esse chamado de pregar o Evangelho. Portanto, se eu não amar a Deus, eu não estarei apto para fazer missões. Eu só faço missões se eu amo a Deus. A pergunta novamente a Pedro: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Qualquer um de nós aqui talvez ficaríamos irritados, porque o gesto de Pedro foi um gesto de pequena irritação. Mas Senhor, é como se ele dissesse: mas de novo, tu sabes, Senhor, que eu te amo. Então Pedro, apacenta as minhas ovelhas. É Jesus dizendo: tu me amas, João, você que está aqui nessa noite, você Maria, você Raquel, você Fabiana, você Andréia, tu me amas. E Jesus está dizendo nessa noite: então faça missões. Pregue o Evangelho, anuncie o Evangelho, anuncie o Evangelho como adorador lá na sua rua, anuncie o Evangelho lá para os seus parentes. Aproveite a oportunidade onde as famílias vão se reunirem nesse final de ano, para estarem juntos, para rever a família que há muito tempo não vê. Aproveite essa oportunidade para demonstrar você a Deus como um adorador. Fale do amor de Jesus Cristo, fale que Jesus Cristo é a luz que a humanidade estava precisando. Fale que Jesus Cristo é a luz para aquele que estava em trevas. Fale que Jesus é a luz. Jesus é o nosso Natal, Jesus é a nossa esperança. Esta deve ser a mensagem dos lábios dos verdadeiros adoradores. É isso que o Senhor espera de nós. Então é impossível nós sermos adoradores se nós não fazemos missões, se nós não anunciamos, se nós não pregamos. Mas Isaías também registra a sua experiência de adoração e missões lá no capítulo 6 do seu livro. E no versículo, nos versos 1 ao 7, nós vemos ali então o profeta no templo em adoração e tendo a visão da graça perdoadora do nosso Senhor e Salvador. E nos versos seguintes nós vemos o auge de sua contemplação do Senhor. Nós vemos respondendo ao desafio missionário, e ele dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Depois ele contemplar o gracioso perdão do Senhor. Depois ele contemplar o Deus Santo. Ele então se apresenta em adoração, em amor e devoção, dos versos 1 ao 7 do capítulo 6 de Isaías. Qual é o resultado então daquele que verdadeiramente adora? Qual é o resultado? Eis-me aqui, Senhor. Qual é o resultado do verdadeiro adorador? Eis-me aqui. Então isso dá um nome de prontidão. Estou aqui, Senhor. Eis-me aqui. O adorador, ele sempre se apresentará para fazer missões, sempre. E ele diz: envia-me a mim. Então primeiro eu tenho o meu coração aquecido na adoração. Primeiro o meu coração deve estar fervendo na adoração. Depois eu dedico ao serviço missionário. Sem o fogo ardendo no meu coração, eu não tenho condições então de amar a obra missionária. Eu não conseguirei dar um passo para fazer a obra missionária. Mais uma vez eu digo, o ano está passando. Qual é o seu planejamento para 2022? No que diz respeito à obra missionária. Você que está me ouvindo, quanto tempo você tem ouvido esta palavra missionária? Qual é o nosso propósito para 2022? Senhor, eis-me aqui. É isso que você tem falado a Deus? Senhor, eis-me aqui. Para alguns o projeto de 2022 talvez seja uma casa, não tem mal nenhum nisso. Talvez é trocar de carro, não tem mal nenhum nisso. Talvez conseguir uma promoção no trabalho, não tem mal nisso. Mas qual é que deve ser a prioridade de todo cristão, do verdadeiro adorador? É se apresentar ao Senhor e dizer: Senhor, 2022, se eu chegar até lá, eis-me aqui, estou pronto,
eu estou pronto. É externar, é demonstrar então a adoração, entregando-se para uma vida missionária, assim como Isaías entende, compreende, adora e reconhece e diz: eis-me aqui. A adoração então, ela é a mais nobre atividade da qual o ser humano, e tão somente pela graça de Deus, é capaz de realizar. O ser humano. O Senhor conta comigo e com você. O Senhor não vai chamar os anjos para descer aqui para fazer missões. O Senhor conta comigo e com você. O Senhor conta com você, adorador. O Senhor conta com você que adora o Senhor. O Senhor conta com você que ama a obra de Deus. O Senhor conta com você, é você que Ele chama, é você que Ele capacita, é você que Ele coloca como prontidão para fazer missões. Então, enquanto missões é o maior desafio que Ele recebe como resposta e estímulo da sua atividade como adorador, missões. Esse deve ser o maior estímulo do adorador. Por que você adora? Porque eu amo missões. Por que você adora? Porque eu amo a causa de Deus. Eu amo a causa de Deus. Eu adoro porque eu amo o que Cristo fez na cruz. O adorador então, ele tem zelo pela glória de Deus. No culto então, ele é motivado a fazer missões. Ele é motivado a adorar o Senhor. Talvez alguém possa questionar: por que esta ordem de prioridade é tão importante que seja estabelecida? Por que essa ordem é tão prioritária que eu tenho que cantar, que eu tenho que ser um adorador, que o meu coração tem que ferver em adoração? Então nós devemos responder que quando as pessoas não estão maravilhadas com a grandiosidade de Deus, elas não podem e não poderão ser enviadas para proclamar o Evangelho. Se eu e você, nós não estivermos maravilhados com a grandiosidade de Deus, então nós não estamos preparados para sair e fazer missões. Só faz missões aquele que adora. Aquele que adora sabe quem é o Deus que deve ser adorado. Não poderão então proclamar, como está relatado lá no Salmo 96, verso 4, que diz: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Vamos lá? Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aí diz: cantai ao Senhor um cântico novo. Você sabe? Cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Bem forte. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário.
Salmo 96. Perceba que nesse salmo vem adoração e depois missões. Cantai ao Senhor, um cântico novo. Pregue a todos os povos, anuncie a todos os povos. Então a paixão por Deus no culto, ela procede então a oferta de Deus na pregação. Ninguém pode divulgar com convicção aquilo que não estima com paixão, aquilo que não estima com verdade, aquilo que não estima com uma verdadeira adoração. Ninguém pode sair para fazer missão se o seu coração não arde em paixão pela obra missionária. Adoração, depois missão. Eu adoro e eu sirvo. Não pode então clamar, alegrem e exultem as gentes. Aquele que não pode afirmar no seu coração, eu me alegrarei no Senhor. Salmo 104, versículo 34, a parte B. E Salmo 9, versículo 2. Quando a paixão por Deus está fraca, então o zelo por missões certamente será fraco também. Mas quando a paixão por missões, quando a paixão por adoração, ela estiver queimando em nossos corações, então a nosso zelo, a nossa dedicação, a nossa adoração certamente será inabalável. Inabalável. Há alguns hinos que nós cantamos e que nós cantamos diariamente, que foram feitos debaixo de muita luta e sofrimento. Há muitos hinos do nosso cenário que foram feitos em muitas tribulações. Por quê, presbítero Ageu? Porque aí está o verdadeiro adorador. O adorador adora na tribulação. O verdadeiro adorador adora derramando as lágrimas que aquecem o seu rosto. O verdadeiro adorador adora mesmo levando as chibatadas da vida, mas ele continuará adorando, porque aí está um verdadeiro adorador, e ele não deixará jamais de fazer missões. As igrejas então que não exaltam a majestade e a beleza de Deus, dificilmente poderão acender um desejo efervescente para anunciar entre as nações a glória de Deus. Não farão. Andrew Murray, ele fez um pronunciamento há mais de 100 anos, aonde ele relacionou adoração e missões com as seguintes palavras. Ele disse: quando buscamos saber por que, com tantos milhões de cristãos, o verdadeiro exército de Deus, que está enfrentando os exércitos da escuridão, é tão pequeno, a única resposta é falta de coração e entusiasmo. O entusiasmo pelo reino de Deus está faltando, porque há tão pouco entusiasmo pelo rei. É porque há tão pouco vontade e desejo de se conhecer o rei, de se conhecer a sua vontade. Mas a grande verdade é que ninguém poderá se dispor à magnitude da causa missionária, senão experimentar a magnificência de Cristo Jesus. E para nós concluirmos, falando sobre adoração e missão, nós fazemos menção, ou melhor dizendo, eu quero fazer menção da primeira pergunta do Catecismo do Westminster, que diz: qual é o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Este é o fim principal do homem, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Essa é a chamada da igreja: adorar e fazer missão. Quando eu adoro, eu faço missão. Quando eu faço missão, eu glorifico a Deus. Quando eu faço missão, eu exalto a Deus, porque então eu adoro. E é dentro dessa perspectiva que nós afirmamos que a prioridade última da igreja
do Senhor é glorificar a Deus. E como resultado desta adoração, como resultado de glorificar a Deus, então a adoração, a obra missionária, ela então será realizada em nome de Jesus. Então nós adoramos, nós exaltamos, e a obra do Senhor, ela é feita. O resultado da adoração, da verdadeira adoração, é missão. Você deve se recordar que aquela mulher samaritana, quando ela tem um encontro com Jesus, quando Jesus mostra para ela a importância da adoração, ela aprende. O que ela se torna então agora? Se torna uma missionária. Ela volta para os seus conterrâneos e diz tudo. Aquele homem, venha que eu quero mostrar para vocês um homem que disse tudo sobre a minha vida. Porventura não é ele o Messias que nós estamos aguardando? Ela se torna então uma missionária. Perceba, quando ela descobre o que é a verdadeira adoração, automaticamente ela se torna uma missionária. E ela então anuncia Cristo aos seus conterrâneos. E os seus conterrâneos agora convidam Jesus para pousar na sua casa. Jesus fica por 2 dias na casa dos seus conterrâneos e prega o evangelho. E agora eles creem no evangelho e eles também começam a anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Então quando alguém ouve a palavra de Deus, quando alguém entende que Deus deve ser adorado, automaticamente ele se torna um missionário para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Eu quero chamar Geu e Jessé para vir louvar a Deus com mais um louvor. Enquanto eles louvam, você reflita, cante a Deus, adore a Deus. Enquanto eles adoram a Deus, comece a formular o que você vai fazer 2022, como um missionário de Deus, como chamado de Deus. Venham para louvar a Deus, vamos ficar de pé em nome de Jesus, e nós depois vamos estar orando a Deus, agradecendo o Senhor por esse momento abençoado de conscientização do que é adoração e missão. Vamos ouvi-los mais uma vez. Irmãos, ele tem CD aí, se você quiser levar o CD deles, está aí um CD abençoado. Já estão aí no segundo CD, né, Geu? Segundo CD, terceiro CD já, eu cheguei tarde. Está no terceiro CD já, irmão. Estão aí, continuam com o mesmo padrão, louvando e glorificando a Deus. Amém. Nós não podemos perder o foco, que é missão. Esta canção que nós vamos cantar, pelo fato de ser um estilo, né, voltado para o lado caipira, e pelas frases bem simples que essa música expressa, ela nos faz lembrar também de missões, porque ela nos chama a atenção dos momentos em que nós estamos passando, das situações que o mundo, onde o povo está inserido, e nós precisamos realmente fazer missão e sermos crentes zelosos, firmes no Senhor. Verdade. Vamos louvar aí. Diz assim, ó: tem gente no mundo que vive sofrendo, não encontra jeito para ser feliz. Levam a vida sofrendo sozinho, parecendo ave que perde seu ninho. Ouça, amigo, este conselho, aceite Jesus no seu coração. Ele é o caminho, a verdade e a vida, só nele agora encontra guarida. Sabemos que o mundo está marchando constantemente de mal a pior. Muitos deixaram a Jesus Cristo, dizendo assim: o mundo é melhor. E vagando pra lá e pra cá, buscando alegrias que são passageiras. Volte hoje mesmo
Jesus Cristo para entrar no céu, não é de qualquer maneira. Olha agora. Muitos arrumam essa desculpa, aquele pastor exigem demais, não obedece a palavra de Deus, dá mais ouvidos a Satanás, vive servindo a dois senhores, não tem temor e nem tem certeza. Vive servindo as duas mesas, na vinda de Cristo vai chorar de tristeza. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, eu quero agradecer ao Senhor neste momento, agradecer aos nossos irmãos pelo